O texto que eu quero compartilhar com vocês é o segundo livro de Samuel, capítulo 11, a partir do verso 1. Você que tiver a possibilidade, leia todo o capítulo 11 na sua casa. Nós vamos ler alguns versos apenas para ganharmos tempo, ok? 2 Samuel, capítulo 11, verso 1. Na primavera, época em que os reis saíam para a batalha, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá, mas Davi permaneceu em Jerusalém. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era. Disseram-lhe, é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela, que havia acabado de se purificar de sua impureza. Depois voltou para casa. A mulher engravidou e mandou um recado para Davi dizendo que estava grávida. Vamos orar, meus irmãos. Mais uma vez, teus horizontes. Senhor, em nome de Jesus, peço que fales conosco. Mais uma vez, fales conosco. Que a sua palavra tenha vida, que a sua palavra tenha eficácia em nós. Pedimos isso no nome de Jesus. Queridos, esse texto é muito conhecido. Logo no verso 1 diz que essa época que estava acontecendo, Davi já estava com seu reino consolidado, já tinha tido algumas vitórias, o reino era próspero, o reino de Davi naquele momento estava funcionando muito em Jerusalém. E na época de sair para a batalha, na época que os reis deveriam sair para a batalha, Davi resolveu não ir. Grava muito isso. Davi resolveu não ir. E o fato dele não ir desencadeou uma sucessão de problemas. E é sobre isso que eu quero falar com você. Eu quero falar com você hoje sobre sofrimentos desnecessários. Sofrimentos desnecessários. Nós cristãos temos como marca, por ser de Cristo, o sofrimento. Se vocês olhar a história da igreja, ela é baseada no sofrimento. O próprio Jesus veio e padeceu, sofreu uma morte de cruz e toda a humilhação dessa morte por amor de nós. A Bíblia trata sobre o sofrimento, que é algo de crescimento para a nossa vida. O próprio Tiago capítulo 1 fala, fique feliz por passar por várias provas, por servir a Cristo. Timóteo fala sobre a importância do sofrimento. Jó 36,15 fala que Deus usa o sofrimento para abrir os nossos olhos. Enfim, a Bíblia diz que se nós padecermos com o Senhor, também reinaremos com Ele. O sofrimento, as lutas por servir a Jesus faz parte da vida do cristão. Mas não é sobre esse sofrimento que eu quero falar com vocês. Esse sofrimento é digno. É bênção. Se você é um cristão e sofre por seguir a Jesus, dê glória a Deus. Mateus fala sobre isso também. Mateus 5. Bem-aventurados vocês que sofrem perseguição por causa do meu nome. Então, o sofrimento, a luta por causa do nome de Jesus é bênção. Mas o tema de hoje é falar sobre sofrimentos desnecessários. Existem sofrimentos na nossa vida que nós não precisamos passar. Infelizmente, nós atraímos alguns sofrimentos por causa de atitudes e decisões erradas da nossa parte. E esses tipos de sofrimento, que eu vou falar alguns hoje, esse tipo de sofrimento nós não precisaríamos passar. Porque tem pessoas que colocam tudo na conta de Deus. Eu estou passando por isso, mas Deus sabe de todas as coisas. Lembre-se de algum momento da sua vida que você foi num velório, por exemplo. E quando você chegou naquele caixão, você viu um jovem de 15, 16 anos, tristemente morto naquele caixão. Aconteceu algum problema, alguma briga, alguma situação e ele morreu. Para consolar, algumas pessoas viram para a mãe, para os pais, porque é uma situação terrível, e diz assim, olha, Deus sabe o que faz. Olha, Deus recolheu porque queria ele com Deus. E eu sei que é delicado esse assunto, mas não é bem assim. Existem coisas na nossa vida que a gente procurou. Eu não estou dizendo que todo jovem que morre precocemente procurou a morte, não é isso. Mas tem casos de pessoas que sim. Eu perdi amigos por causa de briga de bar,
amigos que eu cresci junto. Brigou, desafiou a pessoa, morreu. Eu não posso dizer que Deus quis. Entende? Claro que o assunto é muito grande, fica para uma próxima falar sobre isso, mas o fato é o seguinte: existe sim consequências ruins, sofrimentos desnecessários. Eu li um texto bíblico que comprova isso. Se Davi tivesse saído para a guerra, aqui em 2 Samuel capítulo 11, nada disso teria acontecido. A Bíblia diz que era para ele sair para a guerra. A época que Davi estava vivendo nesse texto era a época em que os reis saíam para a guerra. Ele falou: eu não vou. Joabe, vai no meu lugar, eu vou ficar aqui. Então existe algo que desencadeou uma sucessão de sofrimentos desnecessários na vida de Davi. Algo muito pequeno. No caso de Davi, chamado relaxo, preguiça, canseira, enfim. Era para ele ir, ele não foi. Ele então acorda, a Bíblia diz que no crepúsculo, né, no finzinho da tarde. Então olha só, um rei que era para ir para a guerra não foi, dormiu o dia inteiro, né, e se levanta no terraço do seu palácio à tarde, no fim da tarde, vai vendo a sucessão de problemas. E ele vê uma mulher muito bonita mesmo. A tradução original do hebraico aí fala que ela era muito formosa, se banhando. Aí aguçou em Davi a pecaminosidade, a lascívia. Imediatamente ele mandou chamar essa mulher, teve relações com ela, e a partir daí começou uma sucessão de problemas na vida de Davi que não dá pra gente pormenorizar aqui. Mas eu posso te dizer que esse filho que ele teve com Batseba morreu. O próprio Deus não permitiu que ele vivesse, ele morreu. Batseba tinha um marido chamado Urias, depois você continua lendo o texto. Davi pediu para o Joabe deixar Urias na frente de batalha, então Davi assassinou o marido de Batseba para poder ficar com ela. Os filhos de Davi, que vieram depois, o Salomão e entre outros filhos que ele teve, se degladiaram entre si. Um próprio filho dele lá na frente, depois você vai lendo o livro de 2 Samuel, muito interessante, se levanta contra o próprio pai. Um filho mata o outro porque um deles pegou a própria irmã, se deitou com ela, estuprou. Então é uma sucessão de fracassos, de desastres na vida da família de Davi. Mas pastor, tudo isso por causa de um problema? Grande parte sim. Uma desobediência do Davi trouxe vários sofrimentos desnecessários. E não é assim na nossa vida? Quantas vezes você sabe o correto a fazer e faz outra coisa? Quantas vezes você está já com um conhecimento apurado de quem é Deus, do que é a sua palavra, do que Ele manda você fazer, e você faz ao contrário? Então, quando fazemos isso, trazemos sofrimentos desnecessários. Eu quero apontar alguns sofrimentos para vocês. Vamos aplicar na nossa vida, porque é fácil falarmos de Davi, né? Muitas vezes nós acarretamos sofrimentos desnecessários, e como essa palavra falou no meu coração, eu espero falar com você. Um primeiro sofrimento que a gente pode trazer para a nossa vida sem necessidade é a desobediência a Deus. Desobedecer a Deus é sofrer sem necessidade. Se você sabe o que Deus está te pedindo para fazer e faz ao contrário, você está trazendo para você ruína. Você está trazendo para você sofrimentos que não precisava. Lembra da história de Saul, um rei antes de Davi? Ele perdeu o trono por causa de desobediência. O Senhor falou através do profeta Samuel: Saul, vai lá naquele povo, destrói tudo, queima tudo. É isso que você deve fazer. Saul foi, destruiu o povo, viu o ouro, viu a prata, viu o gado, não destruiu, e era para ter destruído. Pegou o rei daquele povo chamado Agag, se eu não me engano era dos Amalequitas, tá? Salvo engano, se estiver errado os irmãos me perdoem. Então ele pegou aquele rei, prendeu o rei Agag, ficou com os despojos e ainda quis oferecer para Deus. Quando o profeta Samuel chega lá, fala: ué, e aí Saul, fez o que Deus mandou? Fiz sim, profeta. Fala: mas eu tô ouvindo barulho de animais, o que tá acontecendo? Não, eu reti, né? Eu fiquei aqui com os despojos, eu retive o rei aqui porque pode ser um bom parceiro político, enfim, né? Eu tô aqui conjecturando. Mas o fato é que a palavra diz que ele desobedeceu.
e desobedeceu achando que ia estar fazendo uma coisa boa. Não, mas aqui tem despojos, vai nos ajudar. E Samuel fala aquela famosa frase, né? Deus tem mais prazer em obedecer do que holocaustos, mais em obediência do que de sacrifício. E naquele momento, Saul começa o declínio do reinado de Saul, ele dá outras mancadas e ele vai se afundando na própria lambança que ele fez. E não é assim nas nossas vidas? Se você sabe o que Deus manda você fazer e faz ao contrário, você está buscando sofrimento desnecessário. É muito mais nobre, muito mais justo você em oração falar: Senhor, eu estou com dificuldade de seguir o que o Senhor está me mandando fazer. É muito mais nobre você fazer essa oração e falar: Senhor, me ajuda, eu vou orar, eu vou me consagrar, eu vou pedir conselho, mas eu não quero viver em desobediência. Do que você mergulhar num mar de desobediência sabendo o que é certo. Sabe por quê, queridos? A conta é muito simples. Deus sabe de coisas que você não sabe. Deus é muito mais poderoso que você. Na verdade, nós não temos poder nenhum. Deus está além do tempo. Dá uma olhada, por exemplo, em Isaías 45. Quando Deus fala da sua grandeza. E fala assim: como é que um homem vai contender comigo? Dá uma olhada no final do livro de Jó, na qual Deus se apresenta para Jó e fala: Jó, você vai contender comigo? Por acaso você criou a aurora boreal? Você sabe como foi criado? Então é uma questão de inteligência. Se você serve a Deus, conhece a palavra dele, é uma questão de inteligência obedecê-lo. Antes de você existir, ele já sabia que você existiria. Para você ter uma ideia, antes do mundo ser mundo, a salvação já estava preparada. Apocalipse fala sobre isso, Pedro fala sobre isso. O Redentor, que é Jesus Cristo, já foi preparado antes da criação do mundo. Olha que maravilha, olha o Deus que você serve. Ele segura os oceanos, retém os oceanos na concha de suas mãos. Faz uma conchinha com as mãos aí. Pensa que todos os oceanos do planeta Terra, ele vê na conchinha das mãos. A Bíblia diz que o universo ele vê num relance de olhar. O universo é infinito para nós humanos. Ninguém chegou no final do universo, ele continua se expandindo. Estude sobre isso. A Bíblia diz que Deus vê com o relance do olhar. E ele inclusive habita no terceiro céu, que vai além desse céu que você vê quando olha para fora. Além do universo, é ali que ele habita. Olha o poder deste Deus. Me faltariam palavras. A Bíblia diz que ele conta todas as centenas de bilhões de estrelas no céu e chama cada um pelo nome. Cada um pelo nome. Esse é o teu Deus, que enviou seu Filho Jesus Cristo por você. Aí você começa a entender e pesquisar sobre esse Deus, saber da vontade dele, porque a vontade dele está impressa na Bíblia. Como é que eu sei a vontade de Deus? Como é que eu sei como obedecer a Deus? Leia a Bíblia, ponto. Leia a Bíblia. E pode ter certeza, Deus é tão bom que aquilo que ele nos manda fazer, primeiro, é para o nosso bem. Segundo, nós temos toda a condição, pelo Espírito Santo de Deus, de realizar tudo que ele nos manda. Eu repito o que eu falei no início. Talvez falte você falar para Deus: Senhor, eu estou com dificuldade de obedecer em determinadas áreas. Ele vai te ajudar, eu sou prova viva disso. Ele vai te ajudar a vencer situações que você não consegue. Só que muitas vezes nós vivemos, nos entregamos à nossa própria vontade, mesmo conhecendo a vontade do Senhor. Então, quando você faz isso, é um sofrimento desnecessário. Davi fez isso. Davi era para ter ido para a batalha, Deus levantou ele para ser um homem de guerra, um homem vencedor, um rei de conquistas, e de fato ele foi. Mas esse evento de Davi foi um grande escorrego. Por quê? Porque era para sair para a guerra e ele não foi. Ele sabia que era para ir. Quem tem o Espírito Santo e está ouvindo essa mensagem sabe o que eu estou dizendo. O Senhor fala para você onde você está errando. E muitas vezes pela nossa carne, pela nossa preguiça, pelo nosso relaxo, pela nossa apostasia, não sei. Nós nos entregamos à desobediência. O que acontece quando eu desobedeço, pastor? Sofrimento desnecessário. Uma outra questão também que traz sofrimento desnecessário e também está dentro da obediência é o seguinte: a questão do perdão. Se Deus manda você perdoar, perdoe. Como, pastor? Perdoando. Não, mas não é tão simples assim. Lembra que eu disse? O Espírito Santo, ele é o nosso consolador. Ele é aquele que nos auxilia diante do Pai. Ele vai te ajudar. Quando você não libera perdão, quando você sofre
muito tempo por alguém que te ofendeu, ou você mesmo ofendeu alguém pelo orgulho, não libera perdão, você também está trazendo para sua vida sofrimentos desnecessários. Eu tenho uma avó, hoje ela tem 89 anos. Agora que está começando a dar alguns probleminhas neurológicos, mas o corpo dela, a saúde dela é perfeita, é melhor do que a minha, que tenho 31 anos hoje. Toda vez que eu sento com ela, que ela está consciente e conversa comigo, eu falo: vó, o que te fez viver tantos anos e você nem óculos usa? O que faz você estar tão bem? Ela fala: filho, eu nunca guardei mágoa de ninguém. Eu sempre perdoei. As pessoas me faziam mal e eu deixava pra lá, porque eu pensava que a pessoa estava brava naquele momento. E eu, por muitos anos, na minha adolescência, achava a minha avó uma tola. Hoje, eu vejo que ela é a mulher mais sábia, porque a Bíblia já está dizendo isso há muito tempo. Para nós virarmos a face, para nós relevarmos. Mateus 6 fala para nós perdoarmos da mesma maneira, na oração, né? Senhor, perdoe as nossas ofensas da maneira que estamos perdoando. E segue dizendo: porque se você não perdoar o que os homens fazem ao seu respeito, o Pai Celestial também não te perdoará. Então a Bíblia já mostra o caminho que a minha avó já segue naturalmente. O perdão traz vida para você. A falta de perdão traz sofrimento desnecessário. Inclusive, quando você tem uma mágoa retida, você tem um sofrimento gratuito. Isso traz danos pro seu próprio corpo. Depois você dá uma lida ali em Provérbios 28:13, Salmos 32, em que Davi, com esse próprio pecado com Batseba, por exemplo, Salmos 32, ele fala: enquanto eu não confessei os meus pecados, os meus ossos tremiam, doíam dentro de mim. Dá uma lida. O poder negativo que tem, os danos que acontecem quando você não perdoa. Primeiro, para você mesmo. Seu Pai Celestial não te perdoa, porque você não perdoa. Ele nos perdoa todo dia. Nós falhamos todo dia. Mas, pastor, foi muito dolorido aquilo que eu sofri. Doeu demais. Você não tem noção, doeu demais. Eu posso imaginar, eu também já sofri ofensas e até hoje sofro. Mas nós precisamos liberar perdão, porque isso é saúde para nós. Esse orgulho de ficar retendo perdão ou de pedir perdão, às vezes você que é ofensor, traz sofrimento para você mesmo. Quer parar de sofrer sem necessidade? Porque já não basta, a Bíblia diz, basta o próprio dia o seu próprio mal. Pra que num dia de luta que a gente já tem, só o fato de viver a gente já tem muita luta, né? Não é verdade? E por servir a Cristo já temos luta. Por que eu vou acrescentar uma luta de falta de perdão? Tem solução para isso. Peça para Deus. Senhor, eu tenho dificuldade de perdoar. É verdade. Eu sou orgulhoso. Eu sinto inveja. Eu sinto ciúme. Coloca a sua verdade para o Senhor, porque na verdade Ele já sabe. Mas falta você falar. Você confessar. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Pare de sofrer sem necessidade. Outra questão que nos traz sofrimento desnecessário. Teriam várias, tá? Eu vou falar mais uma, duas no máximo, por causa do nosso tempo. Outra coisa que te traz sofrimento desnecessário. A ansiedade. Ô Senhor, como isso é difícil. Quando você vive de uma maneira ansiosa, desesperado por coisas que nem aconteceram, você traz um sofrimento sem precedentes na sua vida. Jesus dá um discurso lindo sobre ansiedade no próprio Mateus capítulo 6. Mateus 5 e Mateus 6 resumiria bastante o que eu falei até agora. Sobre obedecer a Deus, sobre perdoar, sobre ansiedade, dá uma lida lá. Jesus fala em Mateus 6, por que vocês andam ansiosos? Veja os lírios do campo, Deus veste. Veja os pássaros, Deus alimenta. Tudo isso vai embora. Um lírio, ele é queimado. E vocês que são criação do Senhor, imagem e semelhança de Deus, você acha que Deus, meu Pai Celestial, isso é Jesus falando, não vai cuidar de vocês? A ansiedade, ela acaba com a nossa fé. Ela não acrescenta nada na nossa vida. Nada. Porque Jesus fala assim em Mateus 6, lá pelo verso 25 ao 34, mais ou menos, dá uma lida lá. Qual de vós, por mais ansiosos que estejam, pode acrescentar um côvado que seja, ou seja, pode acrescentar qualquer hora, qualquer dia a mais na sua vida? Será que você pode me garantir que daqui 24 horas você estará vivo? Então a ansiedade faz produzir algo que nem aconteceu.
Nós às vezes pintamos um problema maior do que ele é. Eu vou falar um pouquinho bem de Davi agora. Davi, quando estava para destruir o Golias, todo o exército de Israel resolveu ter medo e não enfrentar o Golias porque estava desesperado olhando a aparência, olhando os tamanhos do braço, o tamanho da arma de Golias, o tamanho que ele tinha. E Davi, quando chega lá, ele não olhou o tamanho do braço, o tamanho da perna, o tamanho da lança, ele olhou, meu irmão, foi o tamanho da testa, entendeu? E quando ele pega aquela pedra e falou, você vem com espada, com escudo, e eu vou em você pelo nome do Senhor. Então Davi teve serenidade, paciência, fé, tudo que é oposto à ansiedade. E derrotou aquele Golias, aquele gigante. Isso fez de Davi um começo aí para ser tremendamente usado por Deus. Nesse ponto ele acertou bonito. Então a ansiedade, ela destrói com a gente. A gente às vezes olha o gigante e pinta ele maior do que ele é. Enfrenta. Vai com calma, peça sabedoria. Fala para Deus ir adiante de você. A Bíblia diz, sou eu, Senhor, que vou adiante de ti. Não temas nem te espantes. Você ter a experiência do cuidado de Deus, eu não consigo explicar isso. Como é que eu explico o que é ser cuidado de Deus? Não dá para explicar. É só vivendo. Como é que eu faço, pastor? Se desarme. Se desarme. Fala, Senhor, pode tomar conta. Eu vou deixar nas tuas mãos. Chega de me preocupar, porque a preocupação só está causando doença em mim, tristeza, ansiedade. Meu relacionamento com os outros fica prejudicado. Ninguém quer ficar perto de uma pessoa ansiosa. Ela fica chata, ela fica desesperada. Ela não vive o presente. A pessoa ansiosa está aqui pensando no amanhã. E chega no amanhã, ela está pensando no depois de amanhã. Então ela não vive o presente. A única coisa que a gente tem na nossa vida aqui na Terra, irmãos, é o presente. Se você vive de passado ou de futuro, você não vive. Porque só vive quem vive o presente. Então a ansiedade traz sim sofrimento desnecessário. Finalizo dizendo, e teria muito mais temas, mais uma coisa que te traz sofrimento desnecessário, e a gente finaliza. Quando você dá crédito, presta atenção, você sofre sem necessidade, não precisava passar por isso, quando você dá crédito a tudo o que falam pra você ou de você. Sabe aquela pessoa que dá crédito, aceita tudo o que fala sobre a vida dela? A pessoa fala que você não é um bom profissional, você recebe aquilo lá. A pessoa fala que você não prega bem, não canta bem, não errou naquilo outro. Você vive em função da opinião dos outros. Isso aí é perigosíssimo, perigosíssimo. Quando nós damos créditos ao que falam de você. Eu me lembro uma vez que eu liderava jovens, que eu resolvi fazer uma dinâmica que foi um desastre. Eu coloquei alguns papéis e canetas e falei para os meus liderados. Falei, queridos jovens, eu quero que vocês escrevam nesse papel todos os meus defeitos. Todos, escrevam aí. O pessoal pegou ali com apetite e começou a escrever. Eu não consegui terminar aquele culto em paz. Nem culto foi. Porque eu comecei a ler, levei alguns para minha casa, e eu vi que o ser humano, para apontar os nossos defeitos, tem muita aptidão. Quando você pede para alguém te mostrar seu ponto ruim, ele vai apontar rapidamente. Porque a gente foi adestrado no pecado a olhar sempre o lado ruim das coisas. Quando você era criança, qual era o joguinho que você brincava? Jogo de 7 erros. Não é verdade? Então é ali que você identificava os erros que tinham naquela imagem. E a gente vai crescendo, aprendendo a criticar. Nós sabemos muito bem olhar o ruim nos outros. E eu lembro que eu fiquei um período mal por ver coisas que achavam de mim, muitas delas verdadeiras, é fato. Outras não. Era a impressão que a pessoa tinha de mim, eu demorei um tempo para poder tratar com cada jovem, entender o porquê eles tinham aquele pensamento de mim. Daquele dia em diante, isso faz muitos anos, eu aprendi que eu tenho que ter identidade com Jesus. Eu tenho que saber quem sou eu diante do Senhor, o que Ele acha de mim e ponto final. É claro que os conselhos são bem-vindos. Toda crítica que for construtiva é muito bem-vinda. Mas tudo aquilo que falarem para você, você também tem que saber de alguma maneira.
Não, peraí, isso que você está me falando não faz sentido, porque Deus já falou isso comigo na palavra, numa pregação, num sonho, não sei. Você tem que ter identidade com o Senhor. Quando você dá crédito a tudo que falam sobre você, você sofre sem necessidade. Hoje que nós vivemos uma época de mídias sociais, eu vejo esses figurões, até gospel, né? Como é que fala o plural de gospel aí? Enfim, esses figurões, quando eles colocam a opinião deles no Facebook, aí vem aqueles haters, né? E começa a criticar a opinião que eles colocaram. Aí eles fazem um vídeo explicando por que eles deram opinião, por medo de perder seguidor. Querido, se você tem na sua cabeça que a sua opinião está embasada na palavra, acabou. Acabou. Se alguém quiser debater algo com você, você vai usar a mesma palavra e ponto final. Quando você tenta se retratar e agradar a todos, não vai dar certo. Existe um ditado que diz assim: enquanto você tenta agradar a todos e ser como as pessoas querem que você seja, você nunca agradará ninguém e você nunca será ninguém. Se você ficar perguntando, eu devo ser assim, assado, cozido, como é que eu devo ser? Você nunca vai ser ninguém, você não vai ter identidade. Pessoas que se destacaram no reino de Deus eram pessoas de personalidade. Sabiam bem o que queriam. Sabiam bem o Senhor a quem servia. Sabiam bem da onde o Senhor tirou e aonde o Senhor fez. O Senhor nos faz assentar com príncipes, não porque nós somos bons, é pela misericórdia dele. Ele nos transportou do reino das trevas e nos levou ao reino do Filho do seu amor. Se o que falam mal de você pegasse, eu mesmo já estava morto. Eu já estaria morto. Graças ao bom Deus que eu fui liberto em Jesus Cristo. Graças ao bom Deus que nenhuma maldição me alcança, porque o Senhor foi maldito no Calvário por mim, aleluia. Eu preciso saber disso. É fato que nós ficamos tristes sim, quando alguém nos critica de uma maneira a caluniar, sabe? Dói, eu sei que dói. Só que acima dessa dor tem que ser a sua confiança no Deus que você serve. Então, meus irmãos, existem sofrimentos desnecessários, coisas que você não precisava passar. Não precisava. Para que desobedecer a Deus? Que foi a primeira coisa que nós falamos. Se Deus mandou, faça. Se aquilo que Deus mandou você está com dificuldade, peça ajuda para Ele. Ele vai te ajudar. O Espírito Santo está aí para nos consolar, para nos guiar em toda a verdade. Se você tem dificuldade de perdoar, você vai ter sofrimentos desnecessários. Perdoe, eu estou aqui fazendo uma revisão, ok? Se você é ansioso, vive precipitado, você vai sofrer sem necessidade, você não vai viver. Se você dá crédito a tudo que falam sobre você, também é um sofrimento desnecessário. Então perceba que peça para Deus, Ele vai te mostrar, não só esses 4 exemplos que eu dei, mas teriam pelo menos uns 20 de coisas que você não precisava passar, que você atrai para si, que você atrai porque, não sei, um comichão aí, um relaxo, uma preguiça como foi Davi, uma falta de obedecer ao Senhor, enfim. Não deixe isso acontecer com você, meu irmão. Tenha apenas uma preocupação, meus irmãos: estar alicerçado na vontade de Deus. A Bíblia diz em Romanos 12, 1 e 2, para a gente não se conformar com este mundo. Antes devemos transformar a nossa mente, renovar o nosso entendimento. Aí experimentaremos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se alicerce naquilo que Deus fala. Como é que eu sei, pastor, para fechar a questão, para fechar essa palavra, como é que eu sei se eu estou sofrendo de maneira desnecessária ou se o meu sofrimento faz parte porque eu sou um cristão e é um sofrimento bíblico? Simples. A Bíblia diz, em próprio Mateus 5, como eu falei, ali nos últimos versículos, que diz o seguinte: bem-aventurados sois vós, se forem perseguidos por causa do meu nome. Então, se a sua perseguição, o seu sofrimento, a sua angústia é por causa do nome de Jesus, dá glória a Deus. Tá tudo certo. Agora, se não tem nada a ver com a palavra que você está sofrendo, você está desobedecendo, você não perdoa, você vive em ansiedade, você dá crédito a tudo que falam sobre você, você está sofrendo sem necessidade. Peça a Deus e Ele vai te ajudar. Eu quero fazer uma oração em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, obrigado por essa palavra. Uma palavra prática para as nossas vidas. Mostre-nos, Senhor, aonde estamos sofrendo
sem necessidade. Mostre-nos, Senhor, aonde o nosso sofrimento não provém de Ti, provém de nós, provém das nossas más decisões, dos nossos relaxos, das nossas desobediências, falta de perdão, ansiedade, de nos importarmos muito ao que acham de nós. Mostra-nos, Senhor, e possamos nos alicerçar na Tua vontade. Te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Que te encantar, nas Tuas promessas lembrarei.